Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre gestão de banca, mas não é um vídeo para iniciante, tá? A gente não vai abordar conceitos genéricos de gestão de banca. Esse vídeo aqui é para falar de gestão de banca num sentido um pouco mais evoluído, tá? Mais pro lado do profissional mesmo. Então, se você está trabalhando com apostas, com trading esportivo já há algum tempo e sente a necessidade de melhorar, de evoluir, de passar para um segundo nível em relação à gestão do seu capital, esse vídeo provavelmente pode ser útil para você, beleza? Se você está começando, tem muito conteúdo meu aqui já no canal do YouTube também e de outros produtores de conteúdo falando sobre gestão de banca, explicando alguns conceitos muito importantes para quem está começando e também te dando um norte de como você se organizar para simplesmente parar de botar dinheiro de maneira maluca dentro das casas de apostas e sem nenhum controle, tá? Então, nunca é demais bater na tecla que gestão de banca é algo fundamental se você quiser ter uma vida relativamente longa aqui nesse mercado, beleza? Se você não me segue nas redes sociais ainda, por favor, o link está aqui na descrição do vídeo, me ajuda demais se você me seguir, como também se você se inscrever aqui nesse canal, se você comentar os vídeos aqui, deixar o seu like nesse conteúdo, porque o YouTube ele promove muito mais os conteúdos que tem bastante interação. Então, se você interagir comigo nos comentários, ou clicando no like, ou se inscrevendo no canal, eu tenho relevância nesse conteúdo e ele vai chegar em mais pessoas, que é o que eu desejo fazendo esse tipo de trabalho. Beleza? Vamos falar então sobre gestão de banca, digamos assim, o next level do negócio, né? Quando a gente está começando a trabalhar com apostas ou com trading, a gente começa a nossa gestão da maneira mais básica possível, que é distribuir o nosso capital em unidades ou em stakes, ou enfim, adotar o quanto que a gente está disposto a envolver em cada entrada que a gente vai fazer. Então, depois que a gente delimita isso, a gente começa a trabalhar com a nossa gestão de banca. O que muita gente confunde no meio do caminho é a diferença entre gestão de banca, né, gestão de capital, com gestão de perdas e com gestão de risco. São três coisas completamente diferentes, tá? Quando eu falo em gestão de perdas, eu estou gerindo o quanto que eu suporto perder de um determinado capital que eu envolvi, né? O quanto que eu vou colocar um limite para as minhas perdas e vou trabalhar dentro dessa gestão, tá? Então, quem trabalha no trade esportivo com estratégias que envolvem stop loss, por exemplo, você está trabalhando gestão de perdas nesse momento, tá? Aquele dinheiro, quando você dá o stop, aquele dinheiro você já perdeu, certo? Então você vai trabalhar a sua gestão para que essas perdas não ultrapassem um limite, um X% do seu capital que você destinou para aquilo ali, certo? Quando a gente fala em gestão de risco, a gente está falando em quanto de dinheiro você vai arriscar numa determinada operação. É diferente de gestão de perdas. Na gestão de perdas, você trabalha para mitigar, ou seja, para delimitar até onde você vai perder dinheiro. Então, quando você ativa um stop loss, aquela parte que foi perdida já foi perdida, não existe mais como buscar aquilo lá. Quando você está trabalhando gestão de risco, né, você vai levar em conta o quanto máximo de dinheiro você pode arriscar numa determinada situação, porque como a gente está falando de uma atividade de renda variável, o risco ele é inerente ao investimento. Então toda vez que você fizer uma entrada, você vai estar arriscando dinheiro em algum grau, certo? A sua gestão de risco ela está ligada, primeiro, na faixa de odd que você vai trabalhar, certo? Na quantidade de tempo que você tem ainda para aquela entrada ser ou não bem sucedida e o quanto você está envolvendo de dinheiro num possível hedge caso aconteça alguma coisa no mercado contra a sua posição, perfeito? Então, quando você trabalha, por exemplo, um back ao time favorito e, óbvio, existe o risco de você tomar um contra-ataque e tomar um gol, você deve ter na sua gestão de risco mais ou menos para onde que o preço daquele jogo vai ir, para onde que o preço daquela equipe, daquela posição que você tinha tomado vai ir, para você vender ela numa determinada situação com um cenário bom e um cenário ruim,
certo? Então, quando você realiza uma entrada, você já tem que ter em mente os parâmetros dessa sua gestão de risco, certo? Por isso que a gente trabalha com diferentes stakes para cada tipo de método que a gente faz, né? Dificilmente um profissional que trabalha nessa área vai utilizar o mesmo valor de stake para todos os métodos que ele trabalha, né? Vamos citar aqui os métodos mais comuns. A gente tem o back, é o time favorito, a gente tem o lay, é o pior time em campo, a gente tem o método de over goals no segundo tempo, a gente tem o método de over goals no primeiro tempo, a gente tem o método de under goals no segundo tempo, de under goals no primeiro tempo. Todas essas situações são posições que estão sujeitas a uma variância diferente, tá? E quando eu falo em variância, daria um tema para um outro vídeo só falando sobre isso, né? Explicando as diferenças entre a relação de variância de uma determinada situação dentro do mercado para lucro ou perda em relação à sua gestão de capital. Mas assim, o que eu queria falar nesse vídeo aqui é justamente sobre a maturidade que a gente vai conseguindo ao longo do tempo, entendendo um pouco mais que as posições que a gente assume dentro do mercado têm riscos diferentes e que esse risco não está única e exclusivamente ligado ao preço que a gente fez a entrada, mas principalmente ao preço que a gente vai fechar aquela entrada, se tiver um fechamento, né? Ou ao que acontece dentro do mercado que vai movimentar aqueles preços ali e vai nos trazer um impacto positivo ou negativo. Então, assim, gestão de banca, quando a gente fala no nível um pouco mais profissional, ela é muito particular de cada trader ou de cada apostador, justamente porque ela está diretamente atrelada à sua metodologia. Então, ao passo que você vai amadurecendo as suas metodologias, ao passo que elas vão começando a dar resultado, vão mostrando uma certa consistência naquele padrão que você está trabalhando, naturalmente a sua gestão vai começar a evoluir, tá? Mas a dica principal que eu queria deixar nesse conteúdo aqui é a seguinte: você tem que ter uma gestão de banca mais agressiva naquelas situações onde você comprovadamente já tem lucratividade, né? Não adianta você querer colocar uma gestão mais agressiva em situações onde você não tem comprovada lucratividade ainda, né? Onde você não conseguiu validar completamente aqueles cenários que você está trabalhando. Então, quando você consegue validar um cenário e você se sentir confortável fazendo aquilo que você faz, trabalhando com aqueles critérios, abordando os jogos daquelas mesmas equipes, né? Aí você consegue fazer um upsize de stake, você consegue trabalhar com um valor maior. E aí, quando eu falo em adaptações na sua gestão de banca, eu não estou dizendo necessariamente que você vai utilizar como stake um percentual menor da sua banca, ou que você vai utilizar vai se sentir confiável para utilizar um percentual maior, ou que você precisa necessariamente subir de nível a sua stake. Isso é um processo que, assim, cada um vai conseguir mensurar esse tipo de evolução ao longo do trabalho. E você não vai passar, por exemplo, de uma stake de 100 para uma stake de 300, né? Você vai passar de uma stake de 100 para uma stake de 120, depois para 150, e você vai fazendo esse aumento gradual dentro da sua proposta de crescimento, tá? Então é muito importante você estabelecer, depois que você já amadureceu alguns métodos, estabelecer um plano de crescimento do seu capital, certo? Então, a gestão de banca ela passa também por esse planejamento futuro depois que você já adquiriu uma certa consistência em alguma metodologia. Você vai estar sempre tendo que refinar os seus métodos, tá? Sempre tendo que ajustar um ponto ou outro, sempre tendo que colocar ou tirar algum critério que você acha que pode ser melhor ou pior para o desenvolvimento daquele método ali. Quando você estiver trabalhando com métodos que você já tem uma amostragem significativa e viu que aquele método não está dando o retorno que você gostaria, não se apaixone pelo método, tá? Ah, eu gosto muito de fazer over, mas eu só ganho dinheiro no match odds. Cara, faz o over com uma stake mínima possível, só para você ter ali, sei lá, essa questão de gosto pela atividade também, para você não perder isso, né? Sentir aquela sensação boa de quando você pega um gol no final do jogo, quando você trabalha bem um over, mas coloca o principal, a parte maior do seu capital no método que você é lucrativo comprovadamente, tá?
Essa é a chave para crescer. Tira o que te leva dinheiro embora e investe e aperfeiçoa aquilo que você está conseguindo ir bem. Que aí você vai conseguir ter, ao longo do tempo, uma lucratividade interessante. Outro ponto que a gente precisa falar, que é muito importante também, você tem que planejar os seus saques, tá? As suas retiradas. O crescimento da sua banca, ele tem que ser definido de alguma maneira, contemplando esse tipo de situação. Porque por mais que o trade seja, sei lá, uma atividade secundária na sua rotina, não seja a sua principal fonte de renda, ou você nem considere o trade como uma fonte de renda, você está trabalhando ali como um investimento e tudo que vai crescendo na sua banca você deixa ali para que o seu capital se torne um pouco maior. É muito bom, é muito saudável você sacar uma parte desse valor de vez em quando, tá? E esses saques, eles devem ser feitos de maneira planejada. E aí tem duas formas da gente fazer isso, né? Determinar, tipo assim, olha, a cada 3 meses eu vou realizar um saque, tá? Um saque, esse saque ele pode ser X% do meu lucro ou ele pode ser um valor fixo. Eu não gosto muito de trabalhar com valor fixo, eu prefiro trabalhar sempre com percentuais, porque assim a gente tem uma noção melhor de evolução, já que a gente calcula o nosso crescimento de maneira percentual, é interessante também a gente calcular os nossos saques de maneira percentual. Agora, se você trabalha com o trade esportivo, por exemplo, como uma fonte de renda que você utiliza para pagar contas regulares ali, você vai ter que ter uma disciplina um pouco maior para poder reservar parte do seu lucro que você não vai poder, sei lá, reinvestir ou fazer um upsize de stake ou mexer nos valores que você trabalha, porque aquele valor daqui 2 meses você vai ter que sacar ele, né? Você vai precisar daquele dinheiro. Então, uma das coisas positivas que a gente tem dentro da Exchange, e aí vocês podem entrar em milindre de mas é difícil sacar, mas o site de aposta faz de tudo para que eu não tire o dinheiro de lá. Enfim, já falei sobre isso em outros conteúdos também, mas o que eu te digo é assim, se você se organizar, se você se planejar, você sempre vai ter um pouquinho de dinheiro lá que você vai tratar ele como uma liquidez de quem consegue sacar no outro dia, entendeu? Então é muito importante, se você está planejando, organizando a sua gestão de banca, você ter em mente esses critérios aí também, beleza? E outra coisa, em relação a manejo de posição dentro do mercado, tá? Quando a gente está começando e a gente delimita, tipo assim, não, eu vou usar como stake de métodos no primeiro tempo aqui, eu vou usar 5% da minha banca como stake principal, certo? Depois que você já evoluiu a sua metodologia, depois que você já tem noção de como trabalha, você não precisa, todas as vezes que você vai entrar no Match Odds, por exemplo, entrar com 5% da sua banca, né? Entrar com aquela stake tão engessada. Você pode manejar essa stake, claro, nunca passando do máximo que você determinou, mas trabalhando às vezes quando você percebe, quando você conhece o time, sabe que aquele time costuma, sei lá, fazer gol sem estar com todos os critérios que você gostaria para fazer uma entrada padrão em back aquela equipe, tá? Mas você quer estar dentro do mercado para tentar pegar situações onde essa equipe, mesmo não estando muito bem, consegue ir lá e fazer gols. Beleza, entra com uma parte da stake apenas, entra com metade, entra com 70%, entra com 40%, enfim, você tem que criar essas dinâmicas aí para poder entender quando o seu dinheiro está mais suscetível a risco dentro do mercado, e aí eu falei da gestão de risco, quanto você pode admitir de perda em cima do teu investimento, em cima daquela entrada específica, e aí você vai trabalhar a gestão de perda, estopando essa posição quando você acha que essa perda já bateu, ou então entrando com uma stake que, se você perder ela toda, não vai machucar na sua gestão, não vai atrapalhar o seu crescimento dentro do mercado. Enfim, tudo isso ajuda você a, primeiro, tá dentro do mercado com mais dinheiro nas situações que são mais lucrativas, nas situações que você pode pegar cheio aquela posição, e tá com menos dinheiro naquelas posições mais arriscadas, que se bater, bacana, é um green também, se não bater, o seu risco vai ser menor e a sua perda, consequentemente, pode ser menor também, beleza? Então, é dentro disso que eu queria falar para vocês em relação à gestão de banca. Se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, escreva aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse de conteúdo relacionado a apostas, relacionado a trading, falando das casas de apostas, falando de ferramentas, tudo isso a gente está tentando abordar aqui no canal. E espero que vocês gostem desse conteúdo para que a gente consiga chegar em cada vez mais pessoas. Beleza? Era isso, um grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!